crianças, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui para mais uma escola bíblica dominical. Nós ainda estamos impossibilitados de estarmos juntos, mas se Deus quiser estaremos juntos em breve, né? Vamos continuar orando para que em breve nós possamos nos reencontrar na casa do Senhor. Mas hoje estamos aqui para mais uma aula e o tema de hoje é um lugar onde Deus concede dons. Quem nunca pensou, nunca imaginou ter superpoderes, né? Ter poderes para fazer coisas diferentes que ninguém consegue fazer? Quem nunca pensou em ter aquele poder que tal super-herói do desenho animado tem? Né? Imagina você conseguir voar, você conseguir levantar coisas pesadas, né? Atravessar paredes. Imagina que legal, não é? Então, hoje nós vamos falar de superpoderes também, mas nós vamos falar dos superpoderes que Deus nos concede. Olha que legal. E esses superpoderes vão ser os dons, né? Que o próprio título fala. E dentro da lição também vai falar sobre os talentos. E eu vou ensinar para vocês a diferença de cada um. E também tem uma história muito legal. Então, esses são poderes que Deus nos dá. Olha que legal, nós recebemos poderes de Deus, né? E olha que legal, Deus ele distribui esses poderes para a igreja. Né? O Espírito Santo de Deus distribui esses poderes para a igreja e dá para cada um, e cada um recebe um tipo de dom diferente, né? Nós vamos falar os nove dons que existem, né? Mas antes da gente continuar, vamos ler o texto áureo, né? O Memorizando, que diz o seguinte, está lá em 1 Coríntios 12, 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte deste corpo. Olha que legal, nós somos o corpo de Cristo, cada um é uma parte desse corpo. E é interessante que a Bíblia também diz que Deus é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, nós somos os membros, né? A gente tem sempre, vocês já ouviram falar, vocês são os membros da igreja. Ou seja, nós somos os membros de um corpo. Né? E cada um tem uma função. Como cada membro do nosso corpo tem uma função diferente, cada membro da igreja recebe de Deus um dom diferente, recebe de Deus talentos diferentes também. E todos somos importantes para Deus. Cada um é diferente, faz alguma coisa específica, né? Uma coisa que só ele faz. Porém, todos nós somos importantes para Deus. Não existe ninguém que seja melhor ou pior para Deus. Todos somos importantes para Deus. Deus nos dá uma importância muito grande. E cada um foi chamado para fazer algo. Você foi chamado para fazer algo. Eu fui chamado para fazer algo. Talvez Deus já tenha falado para você para que Ele te chamou. Né? Qual é o dom que Ele te deu ou que Ele vai te dar? Qual é o talento que você tem ou o talento que Ele vai te dar? Talvez você já tenha percebido algo que você é bom para fazer. Então, Deus dá para cada um alguma coisa, um dom específico, um talento diferente. Mas todos somos importantes para Deus. Isso é muito importante a gente sempre lembrar. Todos somos importantes para Deus. Ninguém é mais ou menos importante. Então, mas vocês devem estar se perguntando, mas para que nós recebemos esses dons? Vocês lembram na última aula que eu dei para vocês, que eu falei que a gente ia estudar na lição 7? Quando eu falei, a gente estava estudando sobre como servimos a Deus? Aí eu citei para vocês que existem os dons, e existem, né, que Deus dá uma função para cada um. E então, esses dons, aí eu citei para vocês, na lição 7 vocês vão ver mais sobre isso, né? Vocês vão estudar mais sobre isso. Então, essa é a lição 7. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, para que nós recebemos os dons? Nós recebemos para adoração a Deus. Nós recebemos os dons para adorar a Deus, né? Uma forma de adoração a Deus, de servir a Deus e também servir ao nosso próximo. Existem dons que nós recebemos, talentos que nós recebemos, que nós iremos edificar o nosso próximo, né?
que não vai ser para mim, para o meu benefício, mas sim para edificar alguém. E aí, então nós recebemos esses dons para adorar a Deus e servir ao nosso próximo, servir ao reino de Deus, né? Então, e Deus dá de acordo com as necessidades da igreja também. Imagina que loucura seria se todo mundo recebesse o mesmo dom. Olha só, imagina todo mundo receber o mesmo dom, os obreiros da igreja receberem o mesmo dom, o dom de algum determinado dom ou algum determinado talento. Olha só, ficaria todo mundo com o mesmo talento, a igreja ia sentir falta de outras coisas, em outras partes, em outras situações da igreja, iria ter uma deficiência, né? Uma falta, porque outras coisas não teriam. E naquilo que todo mundo é igual, iria ter um grande número de pessoas, iriam ter que fazer escala, né? Não iria ter como pôr todo mundo junto para exercitar aquilo. Então, iria sobrecarregar aquela determinada função e outras iriam ficar em falta. Então, ia ser meio difícil, né? Então, Deus, como é perfeito que ele faz tudo direitinho, tudo perfeito. Então, ele dá um dom para cada um e de acordo com as necessidades da igreja. Então, por isso que quando você vai na igreja, tudo funciona bem, porque Deus dá dons e talentos diferentes para cada um. Cada um tem um chamado para alguma coisa. Então, tudo flui direitinho, né? Olha a inteligência de Deus. E como o poder vem de Deus, é Ele que nos dá, né? Ele que vai nos dar esses poderes, esses talentos e esses dons. E como eu estou falando de talentos e dons, vocês devem estar perguntando, mas o que é talento e o que é dom? Bom, os dons existem 9. Lá em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, descreve os 9 dons espirituais, que são eles: o dom da palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom de cura, realização de maravilhas, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretar línguas e tá faltando um porque eu contei 8. Então, deixa eu ir no outro aqui que tá mais fácil para mim. Vamos repetir de novo. São os dons, os 9 dons. Dons de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom de fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecias, dom de discernimento de espíritos, variedade de língua e interpretação de línguas. São esses os 9 dons espirituais que o Espírito nos dá. E o que são os talentos? Os talentos existem vários, como por exemplo cantar, uma facilidade que você tenha em fazer alguma coisa na igreja, em enfeitar alguma coisa na igreja, quando tem aquelas festas ou palestras, e aí tem aquele pessoal que vai lá e faz aquela arrumação. Isso é um talento. Então, qual é a diferença exata de talento para dom? Bom, o dom é o Espírito Santo que te concede, né? O Espírito Santo manifesta e concede a você o dom, que são aqueles 9 que eu falei para vocês, né? Interpretação de línguas, o dom de falar em línguas. Então, isso são os dons que o Espírito Santo te concede. E o talento, você já nasce com ele. Você nasceu com uma aptidão para alguma coisa, como por exemplo, para cantar. Vocês viram ali que não está nos dons a cantar, mas existem pessoas que cantam muito bem. E aí a pessoa já nasce com aquele dom, ela só melhora aquilo, ela trabalha em cima disso. Eu nasci com uma voz bonita, não é o meu caso, mas nasci com uma voz muito bonita, e aí eu tenho esse dom e eu vou trabalhar, eu vou fazer aula de música, eu vou treinar a minha voz para ela ter uma resistência maior na hora dos agudos, na hora disso, daqui. Eu não entendo muito de música. Mas, então eu vou treinar em cima desse talento que eu já nasci com ele. Eu vou trabalhar em cima dele. Então, isso é ter um talento. Eu tenho talento, eu tenho facilidade, eu nasci com um talento, uma facilidade de ler e de conseguir interpretar e guardar o que eu li. Então, isso é um talento. E aí eu trabalho em cima disso para eu conseguir dar uma escola bíblica dominical, conseguir dar uma palavra. Então, isso é um talento.
Eu nasci com isso e eu só trabalhei em cima disso. Diferente de dom, que é o Espírito Santo que te concede de acordo com a necessidade da igreja, ou de acordo se você pediu para ajudar alguém. O Espírito Santo normalmente concede para a gente ajudar alguém. Os dons nunca são para nós mesmos, para fazer algo em nós, mas sim sempre para beneficiar o outro. Então, essas são as diferenças entre dons e talentos. Então, um belo exemplo de talento que a gente pode citar é o de Davi. Davi, ele tinha talento para música, ele tinha um talento musical. Todas as vezes que Davi tocava a harpa, ele fazia isso para o próximo. Por exemplo, o rei Salomão estava se sentindo incomodado, tinha os espíritos incomodando ele, assim, quando ele se afastou de Deus. E aí, nisso, Davi foi chamado para poder, porque quando Davi tocava muito bem a harpa, os espíritos, Salomão conseguia se acalmar, os espíritos se afastavam. Então, Salomão se sentia mais calmo, não se sentia mais perturbado. Então, Davi tinha esse dom musical, esse talento musical. Talento, porque ele nasceu com isso e ele só aprendeu a tocar. Então, os tocadores da igreja possuem um talento para tocar. Eles vão desenvolver aquilo com aulas e tudo mais, mas eles já têm um talento para tocar. E eu acho que já deu para vocês entenderem a diferença de talento para dons. Só que o que é importante a gente frisar, independente de ser talentos e dons, é que nós nunca podemos enterrar ou esconder nossos talentos e nossos dons. A gente sempre tem que utilizar isso para serviço de Deus, né? Deus, ele nos deu tudo, tanto talento quanto dons. Quem vai nos conceder é Cristo, quem vai nos dar é Cristo. Seja ele se eu já nasci com isso ou se o Espírito Santo vai me dar. Então, ambos devem ser praticados na igreja, devem ser utilizados para serviço do reino de Deus. Então, o pecado é o esconder esses dons. O pecado sou eu não trabalhar em cima desses dons, não fazer algo para Deus, acabar escondendo isso, ou então enterrando isso, como muitos dizem, né? Não enterre os seus dons, não esconda os seus dons. Então, isso vai chegar um momento em que Deus vai chegar para você na hora que a gente for de encontro a Ele, e Ele vai falar assim, cadê os seus dons? Eu te dei dons, o que você fez com eles? Então, vamos ver uma historinha bem bacana agora falando sobre isso, que inclusive, quem contou essa história foi Jesus, que contou quando ele passou aqui na Terra. Em um determinado momento, ele, conversando com alguns de seus seguidores, ele acabou contando essa história. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque vai resumir isso que a gente está falando, né? E no final a gente tem atividade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, aprendam mais com a nossa historinha e até daqui a pouco. A parábola dos talentos. Jesus, você nos falou muito do reino. Como se faz para ganhar? Vocês ainda têm dúvidas? Pensem então o quanto será difícil para os outros que não me conhecem bem. Você fala com frequência através de parábolas para se fazer entender. Fale mais esta vez. Então falaremos de dinheiro. Muito dinheiro. De talentos, que é o nosso dinheiro. Eu nem sequer consigo imaginar quanto vale um talento. Sei que corresponde ao pagamento de 6.000 dias de trabalho para alguém como eu. Todavia, procurem imaginar. Um homem, muito rico, devia partir para uma longa viagem. Preocupado com seus bens, mandou chamar alguns de seus mais fiéis empregados. Eu decidi, meu fiel e honesto Rubem, confiar a você uma grande quantia, 5 talentos. Quando eu voltar, deverá me prestar contas.
Pode confiar em mim. O dinheiro será administrado com sabedoria. Você deverá administrar 2 talentos. E quando eu voltar, me prestará contas. Você administrará 1 talento. O primeiro servo começou logo a fazer render os 5 talentos que seu amo lhe havia confiado. O segundo agiu da mesma maneira, procurando fazer frutificar os 2 talentos recebidos. O terceiro servo abriu uma cova e enterrou o dinheiro, porque temia que lhe fosse roubado. Passou-se muito tempo e finalmente o amo voltou para casa após sua longa viagem. Por ocasião de sua viagem, recebi 5 talentos para administrar. Trabalhei muito. Ganhei outros 5. Então dobrei o valor. Ótimo, meu fiel servo. Eu confiei em você. E você correspondeu bem. Alegre-se comigo. Você não é mais um servo, mas um amigo. Você confiou em mim deixando-me 2 talentos. Creio tê-los administrado bem. Eis minhas contas, agora tornaram-se 4. Você também demonstrou ser fiel e esforçado. Fez render os talentos. Merece meu reconhecimento. Eu sei o quanto é severo e por isso temi perder o dinheiro que me confiou. Assim, eu escondi muito bem e estou devolvendo exatamente aquilo que recebi. Quem recebe de mim não deve somente guardar, mas fazer render. Você não o fez, e isto provoca a minha justa ira. É muito difícil interpretar esta parábola? Não, Jesus. É muito clara. Muito clara. Mas eu estou preocupado com o nosso futuro. Por quê? O que você pensa? O que o preocupa? Nós, que o conhecemos e estamos te seguindo, tivemos mais do que os outros. E isto significa que, como aquele amo, você esperará muito mais de nós. Certo. Há os que têm mais e os que têm menos. Confiem na bondade e na misericórdia de Deus. Entreguem-se a Ele. E aí, crianças, gostaram da história? Eu espero que sim. Agora nós vamos para a atividade. A primeira atividade que eu vou passar para vocês vai ser a seguinte. Eu quero que vocês abram o livro de 1 Coríntios 12, 27 e vocês desenhem o que vocês entenderem desse versículo. O que vocês entenderem do versículo, eu quero que vocês desenhem. E aí, vocês mandem a atividade para mim em forma de uma foto, ou se vocês quiserem também explicar o desenho, vocês peçam para mamãe gravar um vídeo de vocês explicando para mim o desenho. Mas eu queria que vocês fizessem um desenho dizendo que vocês entenderam do versículo. O 1 Coríntios 12, 27. Agora nós iremos para a nossa segunda atividade. Nessa segunda atividade, eu queria que vocês escolhessem ou um dom ou um talento, e aí vocês colocassem esse dom e esse talento que vocês acham bonito, que vocês gostariam de ter, ou que Deus já falou com vocês, que Ele vai conceder para vocês, que vocês gostam, que vocês acham bonito.
e vocês escrevessem o que esse dom tem, qual a característica que ele tem que você acha bacana, que você acha interessante, essa característica desse dom. Queria que vocês escrevessem para mim, e aí manda a mamãe tirar foto para mim poder ler. Eu vou achar interessante ler as respostas de vocês. Então, crianças, é isso. E eu espero que vocês tenham gostado da lição, espero que vocês façam as atividades, eu vou esperar as respostas. E é isso aí, continuem orando por nós, por nossa igreja, a nossa oração tem surtido efeito, e se Deus quiser, daqui a pouco nós estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau!